conhecimento milenar e traduzir direto para a nossa realidade, que é tão acelerada e cheia de distrações. E um ponto crucial para a gente estabelecer logo no começo é que não vamos fazer só uma leitura acadêmica aqui. Exato, passa longe disso. O que a gente busca é entender o porquê dessas reflexões ainda importam tanto hoje. Ele lidava com conflitos de gestão emocional que ecoam muito na nossa vida. Então, o convite que fica para quem nos ouve é usar esse espaço para analisar as próprias atitudes junto com a gente. É uma perspectiva libertadora, sabe? Porque é muito fácil a gente cair na armadilha de pensar que a ansiedade com o envelhecimento ou o medo da morte são novidades da nossa era digital. E a ilusão de que o estresse moderno é exclusivo nosso, né? Perfeito. Mas, passando os olhos por essas páginas, fica claro que há milênios a humanidade já enfrentava esse mesmo turbilhão mental. Certo, vamos desvendar isso. Marco Aurélio traz logo de cara um argumento sobre o tempo que quebra a nossa expectativa. E de um jeito bem pragmático. Muito. A gente foca muito na ideia de que a vida está acabando a cada dia, que o relógio biológico não perdoa. Mas ele defende que a nossa maior urgência não é o fim do tempo físico. O verdadeiro perigo é outro. É que a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, pode se extinguir muito antes da nossa morte corporal. Essa distinção que o texto faz entre a biologia pura e a capacidade racional é impressionante. O imperador analisa o envelhecimento e o declínio cognitivo que ele descreve como caducar. Caducar, exato. Uma palavra forte. Sim, e ele aponta que mesmo que a mente comece a falhar, as funções básicas de sobrevivência do corpo não param na hora. A respiração continua, a digestão, os instintos básicos se mantêm operantes. Mas a razão refinada vai embora. A verdadeira tragédia para ele é perder a capacidade de dispor de si mesmo, perder a habilidade de calibrar com exatidão os deveres diários, de analisar as aparências do mundo de forma crítica. E até a clareza para decidir se já chegou o momento de abandonar esta vida, né? Exatamente. Todas essas necessidades exigem um exercício constante da razão. E é essa razão que corre o risco de apagar antes do corpo. Então, a pressa que ele impõe não é o pânico da morte em si, mas a urgência de usar a compreensão das coisas divinas e humanas enquanto a mente ainda está 100%. Traz uma urgência muito real para a gente parar de adiar o nosso desenvolvimento, não acha? Com certeza absoluta. Mas, além dessa visão dura sobre o tempo, ele também oferece uma lente muito peculiar sobre como a gente enxerga o mundo físico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. As analogias do texto. Sim, o material está cheio de analogias do dia a dia. Ele mostra como é possível encontrar beleza naquilo que a maioria consideraria imperfeito ou falho. Ele fala do pão assando no forno, por exemplo. Uma imagem super simples e muito poderosa. Quando o pão assa, a massa expande e a crosta racha, né? Tecnicamente, isso contraria a promessa do padeiro de um pão liso e simétrico. Mas essas rachaduras são tão adequadas ao processo de assar que excitam singularmente o nosso apetite. Dá até vontade de comer só de imaginar o pão rachado. E ele segue com a imagem dos figos. Aqueles figos que estão extremamente maduros, já quase passando do ponto, que acabam se entreabrindo pela pressão da própria doçura. Tem também o exemplo das azeitonas maduras na árvore, não tem? Tem sim. As azeitonas que atingem uma beleza singular exatamente por causa da proximidade iminente com a podridão. O que é fascinante aqui é o conceito filosófico por trás desses exemplos tão corriqueiros. Ele está propondo uma mudança radical de perspectiva estética. Como assim, radical? Ele defende que uma pessoa com sensibilidade e inteligência consegue ver a harmonia nos efeitos secundários da natureza. Você deixa de focar só na forma idealizada e passa a ver o encanto do processo real. Ele até cita umas coisas mais selvagens, tipo a espuma no focinho do javali. Exato. O pelo desgrenhado do leão, as espigas inclinadas pelo próprio peso. Isoladamente, não são classicamente belos. Mas, como são consequências diretas da natureza, têm um aspecto atrativo para quem sabe olhar. Trata-se de uma aceitação profunda da realidade nua e crua. É um nível de contemplação muito alto.
O texto diz que essa pessoa conseguiria olhar para a goela escancarada de uma fera com a mesma admiração que olha para uma pintura cuidadosa. Exige uma mudança de chave enorme. E a aplicação mais tocante disso volta para o próprio ser humano. A questão do envelhecimento, né? Isso, ele afirma que essa sensibilidade nos permite enxergar maturidade e plenitude no envelhecimento humano. Permite ver no ancião e na anciã uma beleza singular, uma graça de completude e não repulsa pelo declínio físico. E nas crianças também, aceitando o encanto delas sem exigir maturidade de adulto. Perfeitamente. Mas o autor adverte que isso não é automático. Essa visão é reservada para quem se familiarizou intimamente com a natureza. É um chamado para a gente abandonar a exigência por perfeição plástica e admirar a perfeição crua dos ciclos da vida. Traz uma paz imensa quando a gente pensa nas mudanças do nosso próprio corpo. Mas, avançando um pouco, o material nos leva para um tema inescapável, o grande nivelador de todos nós, a morte. Um tema de peso. E os exemplos históricos que ele traz são contundentes. Mostram que ninguém tem passe livre. Ninguém mesmo. Ele faz uma lista que não poupa nenhuma classe. Cita Hipócrates, o pai da medicina, que curou tantos enfermos e no fim adoeceu e morreu. E os caldeus, com as previsões astrológicas, previram a morte de um monte de gente e morreram do mesmo jeito. Exato. Aí ele vai para os donos do mundo na antiguidade. Alexandre o Grande, Pompeu e Júlio César. Caras que destruíram cidades inteiras, dizimaram exércitos imensos. E todo esse poder não impediu que eles também perdessem a vida. O destino nivela até as mentes filosóficas. O texto lembra de Heráclito. A história do Heráclito é muito trágica. Ele estudou tanto a conflagração do mundo, aquele fogo cósmico, e acabou morrendo de hidropisia, cheio de água no corpo. Coberto de excrementos bovinos para tentar se curar, uma ironia pesada. E menciona também o fim de Sócrates e Demócrito, consumidos por vermes ou piolhos, seja literal ou metaforicamente. É um banho de humildade histórico, para colocar a nossa existência na perspectiva correta. E eu adoro a analogia que ele usa para resumir isso. A metáfora do barco. É curta e grossa. Muito direta. O texto diz: já embarcaste, atravessaste mares, atracaste. Então desembarca. Sem drama. É um lembrete prático para aceitar as transições. Ele separa a alga, que é a inteligência divina, do corpo, que ele chama de terra, sangue e pó. Essa distinção é a base para o próximo desafio filosófico dele. Uma provocação sobre a autoria e a pureza dos nossos pensamentos. E o teste prático dele é genial. Queria até jogar para a nossa audiência agora. Imagina que alguém te para na rua, de surpresa, e te pergunta: do que você está pensando agora? Uma pergunta que deixaria muita gente constrangida, né? Com certeza. A provocação dele é: a gente conseguiria responder isso em voz alta, na hora, sem sentir nenhuma vergonha? Ele diz que nossos pensamentos deveriam ser tão livres de inveja, cobiça ou medo, que a resposta seria natural. É como ter que mostrar o histórico do navegador de internet de surpresa. Ou WhatsApp. Ninguém quer precisar do que ele chama de paredes e cortinas para esconder a própria mente. Se conectarmos isso ao panorama geral do texto, fica claro que a qualidade dos pensamentos define nossa liberdade interna. Ele questiona por que a gente desperdiça a vida fazendo conjecturas sobre o que os outros estão fazendo ou pensando. E por que fazemos tanto isso? Porque nos afasta da observação do nosso guia interior. Ficar especulando sobre a vida alheia só traz raciocínio inútil. Mas, pensando no mundo de hoje, no corporativo, por exemplo, às vezes a gente precisa antecipar o que os outros estão pensando numa negociação. A gente não fica meio alheio se não fizer isso? É um contraponto válido, mas o texto faz uma ressalva. A restrição não é contra o planejamento ou empatia, é contra a distração leviana. A regra dele é: se a antecipação tem como objetivo o bem comum, tudo bem. Ah, entendi. O problema é admitir pensamentos fúteis, pura curiosidade ou maldade. Quem foca no que é seu e no bem comum se eleva, fica imune à maldade alheia. A verdadeira prova de fogo é nunca considerar útil algo que no futuro te force a quebrar sua fé ou a precisar de paredes e cortinas. Não ter o que esconder é a essência da tranquilidade. Isso é o ápice da paz de espírito.
E caminhando para a reta final, o texto dá uma bofetada no ego humano sobre a fama. A absoluta insignificância da fama. A gente gasta tanta energia com o legado, com como vamos ser lembrados. O esforço completamente vão na visão do imperador. Ele foca no fato matemático de que a gente só vive o momento presente, o instante fugaz. O passado já foi e o futuro é incerto. E a forma como ele destrói a ideia da fama póstuma é até cômica. Ele diz que a fama é mantida por uma sucessão de homenzinhos que também vão morrer logo e que nem conhecem a si mesmos. Ficar buscando a validação futura de desconhecidos que também vão sumir é uma perda de tempo total. E diante dessa realidade passageira, a questão é o que fazer com o presente. É aí que entra a fantástica analogia da maleta do médico. Assim como os médicos mantêm os instrumentos sempre à mão para emergências, a gente tem que manter nossos princípios fundamentais afiados para lidar com os desafios do dia a dia. E essa interligação de tudo sustenta a filosofia estoica dele. Nenhuma ação atinge um final feliz se não for compreendida junto com as engrenagens maiores com a natureza. Por isso, exige atenção plena. E daí vem o comando firme: chega de adiar. Ele diz: não divagues mais. É um puxão de orelha amigável. Ele avisa que se a gente continuar adiando, não vamos ler nossas anotações antigas, nem os resumos que guardamos para a velhice. A diretriz é renunciar às vãs esperanças e correr em próprio auxílio enquanto há tempo. Isso levanta uma questão importante. Como a gente corre em próprio auxílio de forma eficaz? Diferenciando o que nos torna humanos. Ele divide a experiência em 3: corpo, alma e inteligência. E as funções de cada um? As sensações físicas são do corpo, que a gente compartilha com o rebanho. Os instintos e impulsos ele atribui à alma. E ser guiado pelos instintos nos iguala às feras ou a tiranos cruéis. Ele até cita Nero e Falares. Olha, vale a pena trazer a nota de rodapé sobre Falares aqui. Falares foi o governante de Agrigento na Sicília, famoso por uma crueldade indescritível. O touro de bronze, né? Esse mesmo. Ele assava os prisioneiros vivos dentro desse touro de bronze e o formato fazia os gritos soarem como o mugido do animal. E a primeira pessoa a ser morta lá dentro foi o próprio inventor da máquina, o Périlo. A mensagem do texto é cristalina: mentes guiadas só por impulsos, sem a razão, causam a mais pura brutalidade. É exatamente por isso que a inteligência ganha o destaque. Se os corpos sentem e as almas reagem com tirania, a característica exclusiva do ser humano racional são os princípios, o domínio da inteligência. O objetivo final é manter o Deus interior tranquilo, sem violência, em harmonia com o destino. Então, o que tudo isso significa? Vou fazer uma síntese aqui para quem gosta de estrutura clara e de conectar os pontos. Vamos lá. Ponto 1. O relógio está correndo. Não temos margem para desperdiçar tempo com especulação sobre a vida alheia. Ponto 2. A gente precisa reeducar o olhar para encontrar beleza nas imperfeições orgânicas do mundo e no nosso próprio envelhecimento. E o ponto 3 é agir como médicos da própria consciência, né? Isso, mantendo nossos princípios afiados para ter uma mente clara que não precise de paredes e cortinas. Uma excelente síntese. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma provocação para as pessoas, uma consequência disso para o nosso mundo moderno. Adoro. Qual é a provocação? Se a nossa capacidade de compreensão fosse começar a falhar amanhã e a gente adotasse integralmente essa rejeição pela fama póstuma hoje, como ficaria a nossa obsessão por construir legados digitais? Será que essa nossa gigantesca indústria de curadoria de perfis nas redes e busca por likes colapsaria diante de uma humanidade que só valoriza a pureza do pensamento presente? Uau! É uma provocação muito profunda para a gente rever os alicerces do que consideramos importante. É algo que ecoa na cabeça por muito tempo. Fica aí o pensamento para quem está com a gente. Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma de nossas explorações. E, por favor, use os comentários aqui embaixo para responder a essa provocação que a gente acabou de fazer. Queremos muito ler como você aplicaria essa sabedoria milenar hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.